Bom, minha vida política começou logo após a minha formação médica, né? Nós sempre acompanhamos as boas administrações, principalmente do Eusébio, meu tio Acilon Gonçalves, e na época eu fazia faculdade de medicina em Brasília. Lá eu formei médico e logo após fiz residência médica em cirurgia geral, né? Terminei e atuei também depois mais um ano na aeronáutica, como médico da aeronáutica, temporário, e recebi o convite para assumir, né, e se candidatar a prefeito do município de Eusébio, dando continuidade à administração dele, ainda em 2011, campanha em 2012 e o início do nosso mandato em 2013. Assumimos esse compromisso de dar continuidade a algo que de fato revolucionou a cidade do Eusébio. A gente entende o Eusébio como antes de 2005 e o Eusébio após 2005, quando da vinda de grandes condomínios, né? E, enfim, grandes empresas de serviços que deram ao município de Eusébio um norte de desenvolvimento da região metropolitana. Bom, eu costumo dizer que quando a gente fala em crise, tem uma hora que ela chega. Tem uma hora que a crise chega. No Eusébio, a gente procura, com os recursos que nós temos, aplicá-los bem para melhor fazer para o nosso povo, para o município do Eusébio. É lógico que não deixamos de reconhecer e saber que os repasses a nível de governo federal, os repasses estaduais, eles vêm diminuindo ao longo do tempo. E o Eusébio, com a nossa política de desenvolvimento econômico, faz com que haja, ano após ano, uma atração de empresas, principalmente ligadas aos serviços, a atração de indústrias para que seja gerado o maior número de arrecadação própria. É inegável que o município de Eusébio hoje ele tem uma arrecadação própria bastante favorável, mas eu reafirmo que o nosso maior compromisso é na boa aplicação e boa gestão desses recursos para que esses serviços mantidos pela Prefeitura do Eusébio eles possam ser otimizados ano após ano. As principais dificuldades hoje do município de Eusébio de fato, por fazer parte também da região metropolitana, a gente tem muita dificuldade em infraestrutura, e esse é um dos nossos focos no momento, dar o maior e o melhor que podemos dar de infraestrutura. Temos dificuldades no que diz respeito ao saneamento básico e temos dificuldade, que é uma dificuldade do Brasil, infelizmente, em relação à segurança pública, apesar de termos atuado bastante nos últimos anos. O Eusébio foi, há 4 anos atrás, a cidade que primeiro criou uma Secretaria de Segurança Pública do Estado. Hoje nós temos uma guarda municipal com 177 homens. Proporcionalmente falando, é uma das maiores guardas municipais entre municípios do porte do Eusébio, no caso até 50 mil habitantes. Nós temos um vídeo monitoramento com uma sala integrada com a Polícia Militar, que isso dá uma melhor segurança para a cidade, um melhor direcionamento para isso. E além disso, nós criamos ainda nesse ano o 153. É um número em que todos os munícipes aqueles ou que estão pelo Eusébio dentro da cidade pode ligar de um celular ou telefone público fixo para o 153 e alguma denúncia, enfim, ele poderá fazer. Foi a primeira guarda do estado do Ceará a ter um telefone disponível para esse tipo de denúncia, enfim, de comunicação. De forma alguma, com certeza. O governador Camilo, nós somos aliados dele, acredito, confio muito no trabalho que o governador Camilo vem desenvolvendo. Logicamente que as dificuldades financeiras também
acontece no governo do Estado. Né? O período no Brasil não são de recursos fartos, mas o fato do governador Camilo dar espaço para escutar os prefeitos, dar espaço para escutar as demandas dos municípios, com certeza isso fará, espero que em curto intervalo de tempo, uma atuação melhor do governo do estado para com os municípios. Eu, repito, acredito muito no trabalho que eles vêm desenvolvendo, dando também continuidade ao trabalho muito bem desenvolvido pelo governador Cid Gomes, em que mudou a história do Ceará, com certeza, com as policlínicas, com as escolas profissionalizantes, e deu um novo norte para o Ceará, e nós esperamos que os revesses, enfim, que essa situação seja de crise, seja o mais breve possível e que a gente possa ajudar ao estado do Ceará a se desenvolver. Essa premiação ela veio num momento muito especial e veio para coroar toda uma história pelo qual nós estamos falando, da qual nós estamos falando, toda uma história de sucesso de uma boa administração pública. O Eusébio foi escolhido não pela revista Isto É, mas por uma consultoria, a Austin Rating, em que avaliou 212 indicadores sociais, indicadores de saúde, indicadores de educação, indicadores de boa aplicação dos recursos públicos, enfim, 212 indicadores, e o Eusébio ser escolhido como a melhor cidade do país em padrão de vida, dentre aquelas de pequeno porte, ou seja, até 50 mil habitantes, veio para coroar tudo isso, toda uma boa aplicação dos recursos públicos. Quando nós falamos de educação, há alguns anos o Eusébio já tem todas as suas escolas em tempo integral. Em saúde, nós temos pelo 3º ano consecutivo a menor mortalidade infantil. Transporte público, somos a única cidade do Norte e Nordeste a ter transporte público gratuito. São 9 linhas, quando assumimos tinham 4 linhas, hoje são 9 linhas que rodam toda a cidade de forma gratuita para quem trabalha ou mora no município. Então esse prêmio ele veio sobretudo para coroar todos esses serviços em que nós tivemos a oportunidade de otimizá-los e, acima de tudo, consolidar dentro de uma cidade que é da região metropolitana, que enfrenta diversos problemas. Eu acho que o que está diferenciando nesse momento primeiro, a boa aplicação dos recursos públicos e priorizar, acima de tudo, áreas como educação, saúde e a geração de emprego e renda. Isso faz com que a cidade tenha um alto desenvolvimento independente quando a maioria dos municípios, não tendo empresas de serviços, não tendo indústrias para prover essa arrecadação própria, ficam na dependência do governo estadual ou governo federal. Por exemplo, o transporte público, nós usamos aproximadamente 0,7% do orçamento municipal. Isso é uma boa aplicação dos recursos públicos para um benefício da sociedade. Agora, como eu disse anteriormente, é totalmente entendido um município do interior do estado do Ceará, em que a dependência é direta do FPM e uma pequena parcela do ICMS vindo do governo do estado, daquelas pequenas empresas que muitas vezes tem municípios que não tem nenhuma indústria dentro da sua cidade e fica com essa dependência direta do governo federal, direta do governo do estado, e esses repasses estaduais, repasses federais que vêm diminuindo ano após ano, fica, de certa forma, e com razão, difícil de se gerir e de prover o mínimo de serviço que uma cidade precisa. E graças a Deus, ao Eusébio, e a sua política de desenvolvimento econômico, aproveitando a proximidade com a região metropolitana, nós conseguimos, ano após ano, atrair empresas, indústrias, principalmente empresas da área de serviços, o que gera
uma arrecadação própria favorável, digamos assim, aquele dever de casa favorável para que a gente possa aplicar em saúde, em educação, na geração de emprego, renda, ter uma menor desigualdade social. No município do Eusébio hoje você não encontra um pedinte no meio das ruas, graças a Deus. Logicamente que nós temos na nossa população pessoas de baixa renda e de uma renda maior, mas nós não temos pedintes na rua. Isso significa que as desigualdades sociais, que os serviços sociais, principalmente daquelas famílias de grande vulnerabilidade, estão sendo atendidos, a gente tem conseguido atuar. Nós costumamos atuar muito em conjunto. Eu acho que um outro diferencial do município de Eusébio é esse. As tomadas de decisões, geralmente elas envolvem as diferentes secretarias, os diferentes órgãos do município de Eusébio, para que a gente tenha um direcionamento único, um direcionamento sólido, logicamente sempre pensando naquilo que nós temos, onde queremos chegar e se temos como fazer após aquela tomada de decisão. Eu costumo falar que a missão dada é missão cumprida. Enquanto o município de Eusébio tiver o interesse e quiser que o nosso grupo político esteja à frente do Eusébio, assim será. É muito cedo para falar em reeleição. Eu estou, de fato, engajado naquilo que nos comprometemos há 2 anos e meio atrás em fazer nesse mandato, e quando for o momento oportuno falaremos em reeleição, em continuidade de um trabalho que já é vitorioso. Eu acho que é um momento triste que o Brasil vem vivendo com esses casos de corrupção. Agora nós temos que separar 2 situações. Nós temos que separar aquilo que está sendo investigado do nosso Brasil. Nós não podemos, em momento algum, atrapalhar o desenvolvimento econômico do país, a solidez que o Brasil precisa, principalmente para os nossos municípios, em detrimento de algo que está sendo investigado e que vai ter a sua conclusão no âmbito judicial. Nós não podemos ser coniventes e ser contrários a um resultado das urnas. Nós somos um país democrático e não podemos deixar de reconhecer que a presidente Dilma ela foi eleita pelo voto popular, um voto democrático, né? Aceitar o resultado das urnas tem que ser não pode ser inferior a um desejo ou a não aceitação do que as urnas disseram. Se a presidente, no momento, encontra dificuldade no Congresso, encontra dificuldade na sua governabilidade, tem como se resolver isso. Mas simplesmente não deixar que a presidente tenha governabilidade única e exclusivamente por não aceitar o resultado das urnas, nós somos totalmente contrários. O Brasil é um país extenso, um país vitorioso e um país que merece crescer e não pode ficar parado por conta de uma crise que é, na sua grande maioria, política. E nós, nesse momento, somos bastante contrários. As campanhas, elas são bastante onerosas, né? Acredito que com o fim do financiamento de empresas privadas, isso vai fazer com que não se gaste tanto dinheiro com as campanhas políticas, que o voto seja reconhecido e seja outorgado não só pelo poder financeiro, mas sobretudo, e é dessa forma que nós pretendemos trabalhar com propostas e melhorias para os diferentes municípios em que prefeitos e vereadores irão se candidatar. O Eusébio é pentacampeão no selo Unicef. O selo Unicef ele envolve tudo o que há de melhor voltado para a criança e do adolescente. Hoje você poder colocar ao lado da logomarca da prefeitura o selo Unicef é um sinal
de que o município está no caminho certo nas suas políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente. E o Eusébio, graças a Deus, nas últimas 5 edições, tem recebido esse selo. Estamos aí em trabalho para que sejamos também contemplados com o selo Unicef na próxima edição. Como havia falado antes, nós trabalhamos muito em equipe no Eusébio. Envolvemos todas as secretarias, avaliando os indicadores que fazem parte do selo, detectamos aqueles em que precisamos melhorar e procuramos criar políticas públicas para isso aconteça. O selo Unicef esse ano vem nessa nova edição, vem de uma forma diferente e eu fiquei bastante satisfeito, inclusive tive a oportunidade de falar para diversos prefeitos a minha opinião em particular, porque eles criaram uma plataforma em que os diferentes municípios vão ter acesso ao que os outros municípios estão fazendo. O selo, nas edições anteriores, ele estava tendo um direcionamento meio que de competitividade entre um município e outro, enquanto a ideia não é essa. E com a vinda dessa plataforma, em que municípios serão avaliados quase que diariamente, faz com que os municípios em si não disputem um com o outro, mas juntos cheguem a ter o selo. Essa é a grande ideia que foi uma sacada importantíssima daqueles que fazem o selo, é de tornar os municípios um parceiro do outro para que todos tenham a contemplação do selo no seu município e que a gente tenha os direitos da criança e do adolescente, seja na área da saúde, seja na primeira infância, na educação, enfim, de cidadania, alcançados nos nossos 184 municípios do estado do Ceará. No Eusébio, é importante salientar que nós lançamos em 2014, e esse ano é o 2º ano de atuação, uma disciplina escolar chamada Formação Humana e Cidadania. O nome Formação Humana e Cidadania, ele fala por si só. Todos os nossos alunos da rede pública, do 6º ao 9º ano, têm essa disciplina, em que lá é trabalhado os valores sociais, os valores familiares. A gente ensina, inclusive, às crianças, aos adolescentes, a como reivindicar do poder público. Não envolve somente o aluno, mas envolve também a sua família. O aluno de escola pública, ele precisa sonhar mais. Ele precisa saber que o estudo é que fará ele uma pessoa melhor, uma pessoa diferenciada futuramente. Então essa disciplina tem dado um resultado muito importante. Está no 2º ano de atuação. Claro que nós sabemos que esses resultados eles virão também a longo prazo, mas é com o interesse de mudar realmente os valores das nossas crianças, dos adolescentes e consequentemente, dos futuros adultos do município de Eusébio. Para encerrar, fica aberto para o senhor falar o que quiser, alguma informação que eu deixei de falar aqui, se quiser salientar, fica aí o espaço. Eu quero, primeiramente, agradecer a oportunidade do Jornal Estado para a gente poder falar um pouco das políticas públicas do município de Eusébio, dizer que é uma honra estar à frente da gestão do município, dando continuidade à gestão do nosso amigo Acilon Gonçalves, que, como eu disse, mudou a história do Eusébio. E eu divido esse momento aqui com todos os eusebienses, sobretudo aqueles que fazem a gestão, aos vereadores, aos secretários, aos servidores públicos do município de Eusébio, que fazem de fato a diferença. Então, todo esse grupo junto, eu considero que eu sou apenas mais um, que faz parte de um grupo político que vê a política de forma diferente e que procura, dia após dia, melhorar o município de Eusébio.